Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a esse encontro hoje, sábado, onde vamos falar sobre a nova lei NR1, a saúde mental nas empresas. Então, de que maneira profissionais da saúde mental, terapeutas, psicólogos, podem entrar nas empresas, desenvolver esse trabalho a partir da sua profissão. Então, eu vou compartilhando aqui com vocês muitas novidades, porque muitas coisas aconteceram lá de novembro para cá, que foi quando a gente soube mais precisamente desta oportunidade, desta nova lei. Na verdade, a lei já existe desde 1978, mas no ano passado essa lei ela teve essa alteração. E é isso que a gente vai falar então hoje. Tá? Bom, então o tema é exatamente isso, NR1, saúde mental nas empresas, como terapeutas e psicólogos podem faturar mais atendendo empresas com a nova atualização aí da NR1. O objetivo desta aula é entender de forma clara, objetiva, o que é a NR1, o que é essa nova atualização. Vocês vão poder visualizar o potencial gigantesco da atuação desses profissionais da área da saúde mental e emocional nesse novo cenário. E vocês vão aprender também ali esse passo a passo para quem quer iniciar nessa área, mesmo começando do zero. Então, pessoal, me apresentando aqui para vocês, eu sou a Valesca Bianchi, eu sou mentora, psicoterapeuta, sou consultora corporativa. Eu já atuo nessa área empresarial há mais de 35 anos. Eu sou mentora e terapeuta também há mais de 15 anos. E com o surgimento dessa oportunidade, eu vi aqui uma ótima opção para que terapeutas e psicólogos pudessem faturar mais. Então, é desde novembro do ano passado, quando essa lei foi alterada, que eu decidi estudar mais sobre isso, entender mais isso, para levar também para os meus mentorados, porque eu sou mentora de terapeutas também. Então, eu resolvi abrir essa proposta de mentoria, até por conta que o pessoal começou a me pedir, Valesca, como tu faz? De que forma que tu ajuda as empresas? Eu também quero saber como fazer isso, como eu posso faturar mais através desse trabalho. Eu sempre desejei trabalhar com empresas e nunca tive essa possibilidade. Então, como que eu faço isso? E é isso que eu explico, né? Que eu ensino então. Você já sentiu em algum momento da vida que tem muito para oferecer, mas não sabe como acessar essas empresas, como acessar esse mercado corporativo com o seu trabalho terapêutico, com o seu trabalho como psicólogo? Hoje eu vou mostrar para vocês então como a NR1 abriu esse oceano azul que eu costumo chamar para terapeutas e psicólogos que desejam aumentar sua renda, o seu faturamento, ajudando empresas, ajudando a resgatar vidas dentro dessas empresas, dentro dessa área corporativa. Eu sei que alguns sabem muito sobre a NR1, alguns já ouviram falar muito sobre este assunto, porém muitas pessoas elas não entenderam ainda o que isso significa. Ouviram falar porque é uma coisa assim muito falada no momento, mas entender de fato o que é, poucas pessoas estão sabendo, tá? Então, eu vou dar uma explicada aqui por quê? Porque às vezes o óbvio precisa ser dito. Vou só mudar aqui o link de novo. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, o que é meio óbvio para mim ou para algum de vocês pode não ser para outras pessoas. Tá? Então, eu vou explicar aqui como funciona e o que é isso. Então, a norma regulamentadora número 1, ela, na verdade, já existe. Ela existe há muitos anos, desde 1978. E ela é uma lei.
federal, que ela estabelece algumas exigências ali em relação à segurança e à saúde no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho. E quando a gente fala em normas regulamentadoras, já existem diversas. Existem hoje 38 normas, dentre elas a NR1, que é essa que foi atualizada agora. A NR1, ela já existe há muito tempo, que nem eu comentei. Porém, essa parte de riscos psicossociais até então não existia. O que existiam eram outros tipos de riscos, os riscos biológicos, os riscos em relação à saúde e segurança no trabalho, a acidentes, a prevenção de riscos, enfim. E essa parte dos riscos mentais, né, que a gente chama riscos psicossociais, não tinha. Então, o que que acontece? O governo, vendo que realmente existe muita demanda de pessoas se impostando pelo INSS com problemas de saúde mental, burnout, estresse, ansiedade, depressão, estava tendo muito gasto em relação a isso. Então, o governo estava gastando muito. Por quê? Por conta que é o governo que banca toda essa questão ali do INSS. E isso é comprovado. Depois até eu vou mostrar aqui algumas notícias para vocês. E por conta disso, o governo decidiu: não, a partir de agora, nós temos que dar um jeito de resolver isso, porque o governo federal não está tendo tanto recurso para bancar tudo isso. Então, ele decidiu o quê? Colocar isso ali para as empresas. Então, essa demanda eles deram para as empresas a partir de agora. E essa atualização, ela teve início agora no dia 26 de maio, passado, agora, desse ano de 2025. Só que aí, por conta, né, das empresas reclamarem que tinha muito pouco tempo, que quase não teria mais tempo hábil para fazer toda essa, esses ajustes, eles deram um tempo a mais para as empresas se adequarem, um prazo ali de mais um ano para que as empresas elas possam se adequarem e entenderem de fato o que elas têm que fazer a partir de agora, né? Porque como ia ficar muito em cima, então o governo deu esse prazo. Isso não quer dizer que as coisas só irão acontecer daqui a um ano. Não, muito pelo contrário. A gente já está trabalhando, a gente já está fazendo esse processo a partir ainda de quando iniciou lá. Eu, por exemplo, já estou, desde que eu comecei a entender mais sobre isso lá em novembro, eu já estou fazendo esse trabalho com as empresas, tá? Então, desde logo. Desde logo a gente já tem esse trabalho aqui focado aqui na NR1. Não sei se vocês estão ouvindo muito barulho aqui, é que está chovendo muito, muito aqui e está caindo o mundo. Mas vamos embora, né? Qualquer coisa, vocês coloquem aqui no chat, se tiver barulho que vocês não ouçam direito, vão me colocando aqui, tá bom? Deixa eu dar as boas-vindas aqui para o Fernando também, que está entrando agora. Fernando, seja bem-vindo. Depois você assiste o início ali na gravação, que eu vou disponibilizar, tá bom? Bom, então, alguns exemplos de riscos que essas empresas elas demandam, que é o que está ali na exigência na NR1. Por exemplo, o excesso de carga de trabalho, a sobrecarga de trabalho, a pressão pelas metas, assédio moral, o clima tóxico. Ah, de nada, Fernando. Seja bem-vindo. Assédio moral, assédio sexual, o clima tóxico, né? Aquele clima ruim de trabalhar, a falta de reconhecimento. E isso tudo acaba gerando o quê? Acaba gerando a falta ao trabalho, então não tem assiduidade, o turnover, aquela rotatividade de pessoas, um entra e sai.
muitos atestados médicos, muitas faltas ao trabalho, por conta de problemas relacionados à saúde mental. Eu sou neurocientista também, eu sou psicoterapeuta, e eu atuo nessa área da saúde mental há muitos anos. E eu já trabalho dentro de empresas há mais de 35 anos, fazendo não só esse trabalho, mas outros tipos de atividades também. E eu vejo assim que está crescendo cada dia mais todos esses problemas. E, por exemplo, assim, a pessoa sofre dentro da empresa um assédio moral. É aquela coisa, né, do teu chefe, o teu líder, te ameaçando, xingando, gritando, chamando palavrão, ofendendo na frente dos colegas. Isso é assédio moral. E isso não será mais aceito a partir de agora. Está tendo muito processo judicial em relação a isso, bastante mesmo. E isso acaba acontecendo o quê? Trazendo problemas emocionais, problemas psicológicos ali para as pessoas, que ninguém gosta, ninguém merece, né, ser maltratado, ser desrespeitado. Então, isso é um risco psicossocial também que vai ser levado a sério dentro das empresas. E agora a lei. As empresas precisam identificar e agir a partir de agora. Então, até então, era só assim, quem quisesse, se a empresa, por exemplo, quisesse colocar essa, esse risco ali como algo importante dentro da sua empresa, era por conta e risco da empresa. Se quem quer, coloca, quem não quer cuidar da saúde mental dos colaboradores, não tem problema. Mas a partir de agora, não. Agora é obrigatório. Então, se a empresa tiver ali um colaborador com carteira assinada, ele já vai ter que fazer esse trabalho a partir de agora. E essa aqui é uma grande oportunidade que surgiu. Quantos mentorados que eu tenho, que são terapeutas, psicólogos, que eles sempre desejaram entrar dentro das empresas, nem foi para fazer uma palestra e não conseguiam. Agora não. Agora vai ser muito mais fácil porque é obrigatório. Então, é uma oportunidade, sim, de crescimento para esses profissionais. E as empresas, elas não têm equipe capacitada para lidar com esses riscos psicossociais. Tem sim, né? O técnico em segurança do trabalho, tem o enfermeiro, tem o pessoal do RH, mas para trabalhar com a parte da mente humana, da saúde mental e emocional, são poucas empresas que têm. Ah, tem o psicólogo, mas o psicólogo, será que ele dá conta de tudo? Então, tem toda essa jogada ali, essas perguntas, né, que o próprio governo até colocou. Então, será que o psicólogo, ele dá conta de atender essa demanda também? Ou a gente pode colocar também outros profissionais? O interessante também, pessoal, é que muitas pessoas estão me pedindo assim: ah, Valesca, mas eu sou terapeuta, eu acho que não dá, eu acredito que o governo exija que sejam psicólogos, sejam pessoas que tenham uma faculdade, que precisem fazer este trabalho. Não, não é necessário, tá? Não é necessário que seja um psicólogo que tenha que fazer esse trabalho. Não tem nada claro relacionado a isso. Então, qualquer profissional que entenda, que tenha capacidade de cuidar da saúde mental das pessoas, ele pode sim fazer esse trabalho dentro das empresas, tá? Não precisa certificado, nada disso. A única coisa que precisa é gostar de pessoas, gostar de falar com pessoas, de entender o que está acontecendo com as pessoas e de ter empatia também. Então, isso que é o importante, tá? Empresas, então, elas demandam desses profissionais da saúde mental que tenham um pouco de conhecimento em relação a isso, que gostem de lidar com pessoas, de trabalhar com as pessoas,
Mas esses profissionais também precisam aprender a atuar com método e ter uma linguagem corporativa. Porque, assim, é diferente a gente tratar no nosso consultório de terapia, né? Porque ali a gente vai cuidar de uma pessoa, outra pessoa. Dentro da empresa, não. Nós vamos trabalhar com grupos de pessoas, com muitas pessoas que estão ali tendo alguns problemas diferentes daqueles que a gente lida no nosso dia a dia, né? É um mercado novo, tem pouca concorrência ainda, só que tem muita demanda. Por quê? Porque todas as empresas estão meio que correndo contra o tempo para ir atrás desses profissionais. E assim, eu já tenho turma de mentoria, onde eu mentoro profissionais em relação a isso, e eles me falam que as empresas não sabem nem aonde buscar. Mas ainda bem que estão surgindo esses profissionais que podem auxiliar em relação a isso. Então, essa é uma grande oportunidade. E, e como tem pouca concorrência, poucos terapeutas e psicólogos que estão fazendo isso, então agora é o momento de vocês acessarem essas empresas, essas instituições, porque é uma forma de você já estar ali colocando a sua autoridade, que vocês já sabem como está acontecendo, vocês já sabem o que entregar, então é agora o momento. É agora o momento de você já estar na frente dos outros. Tá? Então, quem está aqui hoje, já quero parabenizar, porque vocês já se interessaram por isso e com certeza já estão muito adiantados em relação a outros profissionais que ainda não foram atrás disso. Bom, vou dar agora para vocês alguns exemplos de atuação prática em relação a esse trabalho a ser desenvolvido na empresa, tá? Então, nós podemos fazer algumas atividades ali. Mas antes de falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que nós temos ali um passo a passo que a gente vai fazer quando a gente entra nesse processo. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a prospecção. Ou seja, eu quero trabalhar com isso, eu tenho certeza que é isto o que eu quero fazer a partir de agora. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou começar a prospectar os clientes. De que forma? Vocês vão fazer a abordagem das empresas. Vocês vão chegar, ligar para as empresas, entrar em contato por e-mail, por WhatsApp, presencialmente. Vocês vão nas empresas para conversar com eles. Então, esse é o primeiro momento, tá? A prospecção, a abordagem. De que forma que vocês vão fazer isso? Então, existem várias maneiras. Por exemplo, vocês poderão listar algumas empresas que vocês já conhecem, empresas que de repente vocês já trabalharam ou que vocês têm conhecidos que trabalham nessas empresas, ou então empresas que vocês em algum momento já ouviram falar, ou listar ali algumas empresas. E aí vocês vão entrar em contato com eles, seja através de WhatsApp, seja através do telefone, seja de forma presencial. Eu, particularmente, eu gosto de abordar as empresas de forma no tete a tete, ali, né, na frente da pessoa. Então, o que que eu faço? Tem vezes que eu coloco dentro da minha agenda 2 vezes na semana, em um turno ou outro, para visitar algumas empresas. Então, eu vou pegar por bairro, por exemplo. Então, essa semana, digamos que na terça-feira, eu vou pegar o bairro X. Então, eu vou lá e vou passando em todas essas empresas que eu puder, num determinado período, digamos ali da 1h30 até as 4h30 da tarde, que eu sei que é o período que as empresas trabalham. Eu vou passando numa empresa, daí eu converso,
Se eu não puder conversar naquele momento com a pessoa da empresa, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o contato. Eu vou pedir para eles me darem um cartãozinho para anotarem o e-mail, o WhatsApp da pessoa e o nome, obviamente. Então, anotar ali o nome da empresa para a gente não esquecer. E aí eu vou passando, vou seguindo, né? Passo na próxima empresa, na próxima. Se eu tiver a oportunidade de eu falar com a pessoa responsável, seja a pessoa do RH ou de saúde e segurança do trabalho, melhor. É com essa pessoa mesmo que eu vou conversar, tá? E aí eu vou passando de uma a uma. O que eu consegui conversar, maravilha, né? É o primeiro contato. As que eu não consegui conversar, eu vou entrar em contato de uma outra maneira, por WhatsApp, eu vou ligar, vou mandar e-mail, da maneira que for mais conveniente para mim e para a empresa. Daí agendei lá na quinta-feira. Então, quinta-feira de manhã, por exemplo, das 8 horas da manhã até às 11, eu vou visitar mais ali um bairro. Então, vou passar todas as empresas que eu conseguir nesse bairro. E vou fazer o mesmo trabalho, tá? Outro dia da semana, vou pegar ali na quarta-feira. Quarta-feira, eu vou fazer uma lista de empresas, vou pesquisar no Google, eu vou buscar através do CNPJ, enfim, eu vou listar aquelas que eu conheço e vou ligar. Vou entrar em contato pedindo o quê? Para falar com o setor responsável por essa parte da NR1, ou conversar com o pessoal da saúde e segurança no trabalho, responsável pelo RH, ou melhor ainda, com o proprietário da empresa, se vocês puderem, né? Então, melhor ainda se vocês puderem ter o contato direto com ali o gestor, o proprietário da empresa, tá? Então, dessa forma que eu me organizo basicamente. Então, eu fiz a prospecção, fiz a abordagem. Agora, então, é o momento de eu agendar a apresentação. Essa apresentação, nós temos tudo lá, né? Na minha mentoria, eu entrego isso tudo também para os nossos mentorados. Então, nós temos todo um passo a passo de como a gente vai fazer essa apresentação. Então, digamos, eu tenho essa apresentação ali, pode ser impressa, pode ser através ali do notebook, do computador, enfim, do celular. Eu posso fazer essa apresentação de forma presencial ou posso fazer online. O primeiro momento é até interessante fazer online, né? Então, vocês podem fazer pelo Google Meet, 30 minutos, 20 minutinhos, não passando disso. Pode fazer pelo Zoom, porque até 30 minutos, tanto uma plataforma quanto outra é gratuita, tá? Então, vocês podem utilizar tanto uma quanto a outra. E vocês façam essa primeira apresentação de forma gratuita, tá? Feita a apresentação, a empresa vai demonstrar o interesse. Então, ela vai dizer para vocês se ela está interessada neste momento, se ela não está. Ela, às vezes, vai querer saber um pouquinho mais do que vocês fazem. E aí que vocês vão montar para essa empresa, né, ali um diagnóstico. Vocês vão fazer um orçamento, dependendo se ela vai querer algo neste primeiro momento, ou se ela só quiser, por exemplo, saber o que vocês entregam, de que maneira que vocês podem ajudar a essa empresa, vocês também vão colocar ali, mandar para a empresa esse portfólio, digamos assim, né? Então, seria mais um mapeamento, tá? Um mapeamento, ou um diagnóstico que vocês preferirem. Então, ali vocês vão mandar para a empresa esse orçamento, ou vão entregar em mãos para explicar melhor como vocês definirem. Tá? O orçamento, em primeiro momento, o que eu sempre indico, tá? Que a gente ofereça, por primeiro, o diagnóstico, vender o diagnóstico, tá? No diagnóstico, nós vamos fazer a avaliação dos riscos psicossociais de cada pessoa, de cada equipe, de cada setor. E é esse a primeira entrega
que a gente vai oferecer para a empresa. Por quê? Porque a partir daí a gente consegue avaliar tudo o que está em desacordo dentro da empresa. E aí a gente pode oferecer tudo isso aqui que está aqui na tela. Por exemplo, roda de conversa terapêutica, palestras, cursos, treinamentos, o relatório técnico. Nós podemos também oferecer um, um plantão terapêutico, digamos que a pessoa está com crise, então precisa com urgência. A gente pode oferecer uma série de coisas. Existem muitas oportunidades dentro das empresas, tá? Então, por que que eu sempre sugiro, em primeira mão, o diagnóstico? Porque a partir disso aí, vocês vão poder trazer todo o arsenal de trabalho que vocês têm. Tudo o que vocês fazem, vocês poderão oferecer. Então, a gente vai fazer o orçamento do diagnóstico baseado na quantidade de pessoas que a empresa tem, ou dependendo também do faturamento da empresa. Então, o que que eu costumo cobrar, né? Assim, o que eu costumo falar para os meus mentorados, que a gente pode cobrar, por exemplo, R$ 30, que é um valor mais baixo, digamos. Podemos cobrar R$ 60 por pessoa, tá? Um valor mediano e em torno de R$ 100, que é um valor um pouquinho melhor. Isso vai depender do quê? Vai depender do tipo de avaliação que vocês vão fazer, do tipo de questionário que vocês vão fazer. Porque nós temos questionários mais curtos, às vezes precisamos de questionários médios, às vezes precisamos de questionários mais longos, dependendo do problema de cada uma das pessoas, de cada um dos setores daquela empresa. Então, por isso que varia muito, tá? De R$ 30 a R$ 100 por pessoa para fazer um primeiro diagnóstico. E o que seria, Valesca, este tal de diagnóstico? O diagnóstico são os questionários, as perguntas que a gente vai fazer para avaliar o grau de risco daquela pessoa, daquele ambiente de trabalho, daquele setor de trabalho dentro da empresa, tá? Então, primeira coisa de tudo é isso, tá? Oferecer o diagnóstico. É obrigado a oferecer o diagnóstico? Não é obrigado, nada é obrigado. Mas o que eu sugiro, por conta que a gente fazendo o questionário neste momento inicial, vão abrir mais portas, vão abrir oportunidades. Porque o que que acontece? A partir daí, vocês vão ter que fazer o quê? A interpretação destes questionários, destes diagnósticos que foram feitos, entender o que está acontecendo, onde está o problema. Digamos, eu fiz um diagnóstico ali no setor de call center, por exemplo. A gente sabe que o call center ele é um setor muito estressante. É um setor que realmente deixa as pessoas muito estressadas, porque elas são vítimas de xingamentos todo dia, elas têm muita pressão. É um setor que realmente deixa as pessoas muito sobrecarregadas e com nível muito alto ali de ansiedade, de estresse, de burnout, né? Então, por exemplo, esse setor ali do call center, como que está? Então, nós vamos agora interpretar o que está acontecendo. Fizemos todo o diagnóstico, vamos interpretar. E a partir dessa interpretação, então, nós vamos gerar o relatório. Nós vamos fazer um relatório para entregar para a empresa. E a partir daí, nós vamos mostrar para a empresa tudo
o que está em desacordo, tudo que está gerando risco para esse setor, para essa pessoa. Ah, eu fiz por pessoa. Ah, tranquilo, o Joãozinho lá, ele está com um problema que ele anda muito nervoso. Qualquer coisa para ele é motivo, dele ficar bravo com todo mundo, dele ofender os colegas, ele se fecha, ele não quer saber mais de conversar com ninguém. Mas por que que isso está acontecendo? Então, eu já fiz o diagnóstico com o Joãozinho e eu já entendi o que que ele está precisando. Então, ele está precisando de uma ajuda terapêutica. Ele teve um problema em casa, um problema familiar, digamos, e aquilo gerou um estresse muito grande ali, e qualquer coisa é motivo dele ficar nervoso, dele brigar com todo mundo. Então, nós vamos ter que ter um plano de ação para ajudar ali o Joãozinho dentro da empresa, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, só para vocês entenderem o contexto desse passo a passo que eu estou passando para vocês, tá? Muito bem, então, gerei o relatório, passei para a empresa e, na sequência, vem o plano de ação. Então, o que que a gente vai fazer, por exemplo, ali com o Joãozinho? Ah, o Joãozinho vai ter que fazer terapia. O que nós vamos fazer com o setor de call center que estão com aquele estresse danado? O pessoal está já mostrando sintomas de burnout, de depressão. Então, nós vamos fazer um acompanhamento ali, uma terapia em grupo, roda de conversa, nós vamos fazer algumas palestras, vamos fazer atendimentos individuais ali, de acordo com a urgência. Por quê? Porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente já vai saber interpretar e saber assim, ó, quem está com urgência, quem está assim com problemas muito sérios que precisam ser resolvidos logo antes que dê um estouro ali. Ali mesmo a gente já vai conseguir identificar isso, tá? E o plano de ação, o que seria? Então, alguns exemplos de plano de ação aqui vocês podem ver na tela, né? Então, aqui nós temos o mapeamento, que a gente já fez. Na sequência, a gente pode fazer o quê? As rodas de conversas terapêuticas, para as pessoas poderem falar ali em grupo, pode ser separado por setor, tá? Isso se a gente identificar que for algo assim muito comum a todos aqueles colaboradores do setor. Então, a gente pode fazer uma roda de conversa. Se a gente analisar e ver que realmente é uma coisa assim mais muito individual, aí a gente não vai poder fazer uma roda de conversa. É só se for alguma coisa comum a todos os outros, tá? Ou a boa parte das outras pessoas. Podemos entregar também palestras, treinamentos, workshops. Ali a gente vai desenvolver atividades educativas para conscientização e prevenção. Para quê? Para que não ocorra mais aqueles problemas da empresa. E se ocorreu, nós vamos ter que criar ações para resolver, tá? Então, nós vamos ter que desenvolver atividades para que as pessoas tomem consciência daquilo que está acontecendo. Digamos que tem muita ansiedade ali no ambiente de trabalho. O que que nós podemos sugerir? Uma palestra, por exemplo, sobre ansiedade, ensinando algumas práticas terapêuticas que as pessoas podem utilizar no seu dia a dia, como se blindar desses problemas externos para que a gente não seja afetado mentalmente com isso, né? Então, são várias as oportunidades que a gente tem para entregar ali dentro das empresas. Por exemplo, eu estou ali na minha empresa, os meus líderes, eles estão está muito difícil de lidar com o meu líder.
Então, eu não posso, de repente, colocar um treinamento para desenvolvimento de lideranças, ensinando esses líderes a se botarem melhor ali diante dos seus subordinados, a terem conversas mais positivas, mais assertivas, que não sejam tão agressivas? Posso também. Posso fazer workshops. São aqueles encontros mais curtos, de maior aprendizagem, de ensinar algumas coisas também dentro desses workshops, ou fazer as práticas ali mesmo. Pode ser somente presencial? Não, pode ser também de forma online. Porque tem vezes que a gente sabe que as empresas, elas não podem tirar ali os colaboradores de dentro dos seus setores, né? Mas elas podem organizar isso em outros horários e pode ser feito, sim, de forma online, tá? Não necessariamente que tenha que ser feito presencial. Então, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu atendo empresas aqui da minha cidade, eu sou aqui da Serra Gaúcha, uma cidade chamada Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul, e eu atendo empresas aqui da cidade, aqui da região. Eu atendo empresas de fora também, de outros estados, do Mato Grosso, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas, do Espírito Santo, de Santa Catarina, lá do Nordeste também, lá de Fortaleza. E às vezes eu não posso estar presencialmente. Então eu faço essa entrega de forma online. Então, pode ser feito de forma online, sim? Pode ser também, tá? Gente, eu quero dar boas-vindas aqui para quem está chegando agora. Yolanda, eles, sejam bem-vindas. Josias, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Fernando. Deixa eu ver, tem um iPhone aqui, não sei quem que é, mas sejam todos bem-vindos, tá bom, pessoal? E se tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar aqui no chat. Inclusive, eu vou dar uma pausa aqui para dar uma olhadinha aqui se tem alguma pergunta no chat. Então, a Eliette pediu: precisa ter empresa ou pode ser pessoa física? Então, o ideal, pessoal, é que vocês abram uma empresa, uma MEI pode ser, tá? Não precisa ser uma empresa ali de médio, de grande porte, né? Não precisa. Uma MEI já é o suficiente, tá? Por quê? Porque as empresas, elas pedem geralmente uma nota fiscal, tá? Então, é bom sempre que vocês tenham ali um MEI, nem que for, para vocês poderem gerar essa nota fiscal. O MEI é para quem fatura, agora está aumentando, né? Mas até então era para quem faturava até R$ 80.000 por ano. Hoje é para quem fatura até R$ 120.000. Eu acredito que já está valendo essa nova modalidade ali de faturamento do MEI, mas é em torno disso, tá? O MEI pode tranquilamente emitir nota para as empresas, ele não paga nada de imposto além disso, a única coisa que o MEI vai pagar é aquela taxa mensal, que é em torno de R$ 80 por mês, tá? Mas vale muito a pena porque é, as empresas vão ver que você já tem uma empresa também, isso vai trazer mais ali autonomia, mais autoridade para vocês, tá? O Fernando está dizendo assim, ó, creio ser necessário ter empresa para que possa emitir nota para empresa, já que para prestar serviços elas exigem. Exatamente isso, Fernando. Há algum diagnóstico específico para ser aplicado? Sim, existe os questionários específicos. E o que que acontece, Fernando? E pessoal que está aqui? Esse questionário precisa ser um questionário validado, tá? Que ele já foi utilizado, já foi feito por outros profissionais, por outras empresas. E esse questionário eu entrego tudo ali também para os meus mentorados da mentoria. Então, tem que ser um questionário validado ou eu posso inventar? Não, tem que ser sim um questionário validado, porque isso, pessoal, vai fazer toda a diferença
para vocês mostrarem para a empresa, olha, fulano, ele está falando lá com a empresa tal, olha, o meu questionário que eu utilizo é esse aqui, com base no questionário validado pela tal empresa, tá? Então, isso é importante. Existe um questionário que eu gosto muito de trabalhar, que ele é um questionário antigo, mas ele é validado já há muitos anos por multinacionais, por empresas multimilionárias no mundo inteiro. Então, é esse o questionário que eu utilizo, tá? Esse questionário validado, que eu falo para vocês, ele tem o de 60 questões, não, tem o de 40, o de 72 questões, se eu não me engano, e de 120. Então, tem três tipos diferentes de questionários, tá? Então, em cima, depois desse trabalho realizado, desses questionários feitos, vocês vão fazer a interpretação deles e saber o que está em desacordo, tá? Eu criei aqui também uma metodologia para facilitar essa interpretação também. Então, dentro ali do próprio Excel, já tem tudo feitinho, tudo pronto, que é muito fácil de vocês interpretarem. Ou se quiser analisar assim, olhando mesmo, é bem tranquilo, tá? Existem outros? Existem, né? Mas ali eu prefiro trabalhar com questionários validados, que as empresas mesmo, elas já sentem mais segurança, elas sabem que é, é algo assim que dá para elas confiarem, que é algo mesmo que já está sendo feito há muito tempo, tá? E por fim, aqui, os relatórios técnicos. Então, são as devolutivas que vocês vão entregar para as empresas. Então, tudo isso também eu tenho ali da minha metodologia, tudo bem elaborado, tudo bem feitinho. Esses relatórios técnicos é já com a assinatura de vocês, com o aval de vocês, que vocês já fizeram tudo o que precisaram. Então, o que que acontece, né? Vocês identificaram os riscos, vocês comunicaram às empresas e você, junto com as empresas, definiram quais ações corretivas e preventivas que vão ser feitas para que aquilo não aconteça mais, ou para que aquilo seja evitado, ou que a gente consiga resolver aqueles problemas, tá? Então, as ações serão feitas. Quais ações? Essas aqui, né? Ou roda de conversa, ou um trabalho individual na terapia, trabalho em grupo na terapia, ou vocês podem fazer as palestras, treinamentos, workshops, ou também os plantões, quando tem alguma urgência, uma crise de ansiedade, tem o plantão terapêutico, uma urgência também, num caso de ansiedade, uma pessoa que se machucou, que se acidentou e ficou traumatizado, vocês podem atender também, né? Casos mais isolados, mais específicos. Tem também ali o vocês podem criar. Tem empresas que já fazem isso. Por exemplo, a pessoa quer denunciar algo que está acontecendo dentro da empresa. Pode existir um plantão para denúncias, um plantão de denúncias, onde esses colaboradores possam fazer denúncias de quê? De abuso sexual, abuso, seja qual ele for, ou por algum outro problema. Ah, tem ali um caso que estão vendendo drogas dentro da empresa. Pode denunciar através desse plantão de denúncias, onde ninguém vai saber quem é o denunciante. Por isso que é até interessante que seja pessoas, né, uma pessoa de fora da empresa. Existem empresas que já fazem isso, né, que tem ali o plantão de denúncias. Então, vocês podem também oferecer isso para as empresas. Então, são N possibilidades. O que eu não aconselho
de primeiro momento é já entrar nas empresas já querendo palestrar isso, aquilo. E palestrar vai ser uma consequência daquele diagnóstico que vocês vão fazer. Porque, olha só, vocês vão cobrar pelo diagnóstico e depois vocês vão cobrar pelas ações que vocês vão fazer dentro das empresas. Então, por exemplo, eu vou fazer palestra, eu vou cobrar um valor X. Eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou cobrar outro valor. Eu vou fazer o atendimento individual. Olha só, o atendimento individual, eu posso cobrar isso à parte, porque ele vai fazer, o colaborador vai fazer direto comigo. Então, eu posso fazer lá no meu consultório, ou atender de forma online. Existem também formas da gente negociar com a empresa. Por exemplo, assim, tem empresas que eu atendo que o que que eles fazem, né? Então, tem os funcionários que querem fazer terapia, um processo terapêutico lá de 4, 6, 10 sessões, seja, né, o tipo de terapia que vocês fazem, ou, né, atendimento psicológico, e a empresa, ela paga para mim o valor que é, né, daquele colaborador, e do colaborador, ele cobra em parcelas, assim, digamos, em 10 pagamentos, né? Então, a gente faz um valor mais acessível para a empresa, e a empresa depois vai cobrando aos pouquinhos também do colaborador. É uma forma também de vocês terem pessoas ali de terapia individual. Então, assim, pessoal, é uma ótima possibilidade, tá? Eu falo porque os meus mentorados estão tendo muita procura, estão tendo muitos resultados, porque para as empresas isso está sendo algo muito novo, né? Então, algo muito bacana que está fazendo total sentido. E se vocês forem ver, para as empresas não é um um preço que eles estão pagando ali, um custo a mais. Não, não é uma despesa a mais, é um investimento. Então, as empresas estão investindo não só no seu colaborador, não só para ter um colaborador mais focado, mais motivado, que trabalhe com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais amor àquilo que ele está fazendo, porque ninguém merece trabalhar numa coisa que não gosta ou ir trabalhar num ambiente que não é legal, que não gosta. Então, não é só o colaborador que ganha, a empresa ganha muito mais, podem ter certeza disso, tá? Porque aí o colaborador não vai faltar serviço, o colaborador não vai colocar testado, o colaborador não vai se encostar e a empresa tem que pagar ali 15 dias que o colaborador não foi trabalhar. Então, olha, né, quanto que ele ganha. E sem contar que o colaborador vai estar muito mais focado, muito mais produtivo, vai estar muito mais engajado, fazendo mesmo a coisa acontecer muito mais, tá? Então, é, ele só tem a ganhar. A empresa, o empresário só tem a ganhar, pode ter certeza disso. Seguindo aqui, só para finalizar, deixa eu só voltar aqui nesse finalzinho aqui. Depois que a gente fez o relatório que a gente entregou ali para a empresa, nós partimos para o plano de ação, beleza? E aí passou, digamos, um ano. Então, vocês vieram ali um ano fazendo esse trabalho na empresa, um ano ali ajustando tudo o que precisa, fazendo as ações de correção, de prevenção, e aí finalizou ali um ano. Então, vocês fizeram ali um contrato, digamos, para um ano e finalizou. E o que que vocês vão fazer agora? Um, um breve diagnóstico ali geral para saber como que esses colaboradores estão, o que mudou, e vocês vão mostrar isso para a empresa. Então, vocês vão chegar na empresa e vão dizer, olha, fulano, como estava e como está agora. Olha as mudanças que, né, obtivemos desde o início, lá de 11 meses atrás, para hoje. Então, vocês têm que mostrar isso para a empresa para eles verem que realmente valeu a pena e que realmente vale a pena essa empresa continuar com vocês.
E eu digo para vocês que as empresas, elas não vão querer ficar trocando, porque já pensou, né? Vocês têm que ah, a empresa, aliás, vai ter que começar do zero de novo. Os colaboradores vão ter que começar a engajar com uma pessoa nova. Assim, não. Elas já conhecem, ela já tem uma afinidade com vocês, já consegue se abrir com vocês, a empresa já confia no teu trabalho, já sabe, não precisa ficar explicando, porque, né, vocês já sabem, então é muito mais fácil. Então, uma vez que vocês já estão na empresa, né? Só se tiver, der muito ruim para a empresa não querer mais nada com vocês. Mas vocês vão fazer um trabalho de excelência para que a empresa ela não largue de vocês nunca mais, tá? Ao menos que a empresa quebrar, que ela falir, mas pode ter certeza, porque assim, a NR1 ela existe desde 1978 e de lá para cá sempre foram melhorando, colocando coisas a mais. E essa nova atualização aqui com os riscos psicossociais, isso já devia estar na NR1 há muito, muito tempo. E isso certamente não vai ser tirado, tá? Então, assim como as outras questões de riscos que existem, né? Questão ambiental, questão da saúde e segurança no trabalho, de acidentes, a parte da ergonomia, isso tudo já está na NR1 e há muito tempo, né? Tanto é que de um tempo para cá, quanto cresceu a profissão de segurança, de técnico de segurança no trabalho? Cresceu muito, né? Tanto é que hoje já tem até faculdade disso. E com essa parte agora dos riscos psicossociais, a tendência é só, né, que acabe aumentando o número de profissionais que vão trabalhar em relação a isso. E eu digo para vocês, pessoal, é uma ótima oportunidade. Por quê? Porque vocês vão começar a faturar a partir de R$ 13.000. Então, imagina vocês atendendo uma empresa e já receber ali, logo no primeiro mês, R$ 13.000 para fazer já esses diagnósticos e já fechar ali um pacote, por exemplo, com uma palestra por mês e mais 10 atendimentos rápidos ali com colaboradores, cobrando, digamos, R$ 3.000 por mês. Imagina isso, para uma empresa, tá? É isso o mínimo que uma empresa vai pagar para esse trabalho que vocês desenvolvem, tá? Então, vocês podem fechar duas empresas ganhando 6, 7 mil por mês, três empresas, cinco empresas. Vai chegar um momento que vocês estão com tanta procura, com tanta demanda, com tantas empresas, que terão que buscar parcerias de outros colegas, outros terapeutas, né? Então, tem todas essas possibilidades. Pessoal, assim, ó, a gama, né? O leque de oportunidades que vieram junto com a NR1 está muito, muito grande. E eu digo para vocês, pessoal, de fonte segura, porque quase toda semana eu participo de reuniões com deputados federais, com ministros, com governador, vice-governador do estado, e eu sei de fonte segura tudo o que está acontecendo. E as empresas, elas precisam se adequar logo, porque quando chegar lá, dia 26 de maio de 2026, as empresas já vão ter que estar com tudo prontinho, tudo bem redondinho ali, porque a fiscalização, ó, já vai partir para o abraço. Então, eu já ouvi isso, que eles já estão treinando esses profissionais para quando chegar daqui a 11 meses, eles já vão nas empresas para fazer a fiscalização. Então, eles vão só nas grandes empresas? Nananina, não. Eles vão em qualquer empresa, principalmente naquelas empresas que têm muito processo, né? Muito processo judicial, muito processo trabalhista. Eles vão naquelas empresas que estão
muito, ah, muito mal vistas na sociedade. Por exemplo, aquela empresa, ouviu falar daquela empresa lá que, que tem uma conversa que eles estão vendendo drogas dentro da empresa? Então é essa empresa que eles vão por primeiro, que eles identificarem, que ouvirem falar que tem coisa errada acontecendo, ou que tem muito caso de assédio sexual, assédio moral. Então, tudo isso, tá? Porque quando a gente fala nessa questão dos riscos psicossociais, não é só relacionado à ansiedade, a estresse, a burnout. Não, é coisas relacionadas a tudo o que gera a pessoa a ter isso, que leva a pessoa a ter isso, que gera isso nos colaboradores. Então, o excesso de carga horária de trabalho, aquela pessoa que leva trabalho para casa. Um exemplo, os professores. Professores levam muito trabalho para casa. Então, tem que fazer o trabalho em casa, tem que fazer o trabalho lá na escola, depois do horário. E isso gera muito cansaço, muito estresse, sem contar, né, no horário de aula. Então, por exemplo, também muitas mudanças dentro das empresas, digamos assim. Uma hora a empresa está trabalhando de uma maneira, daqui a pouco já muda todo o processo, já está trabalhando de outra maneira. A pessoa já nem sabe mais o que está acontecendo. Ou, por exemplo, a falta de ensinamentos dentro das empresas. O cara chega na empresa, só jogam ele lá no setor e te vira aprender. Gente, isso aí, ó, não vai ser mais tolerado. São coisas muito miúdas, muito pequenas, mas que fazem toda a diferença, tá? Então, tudo isso vai ser visto ali por esses profissionais que estarão fiscalizando ali as empresas. E as multas, pessoal, as multas serão multas bem significativas, tá? Que partem ali a partir de R$ 15.000. E não importa se é pequena empresa, se é média, se é grande, se é multinacional, não importa, tá? Eles vão ali em todas as empresas que, principalmente essas que ouvirem, né, um zum, zum, zum. Bom, um passo a passo aqui eu trouxe para vocês para começar do zero. Então, para quem aqui não sabe por onde começar, eu vou dar aqui algumas dicas aqui para vocês, né? Um passo a passo, que é o seguinte. Então, primeira coisa, pessoal, vocês vão estudar essa nova atualização da NR1. O que que ela diz? O que que ela fala, né? Quais são os riscos psicossociais, quais são as implicações legais relacionadas a isso. Então, entendam direitinho para quando vocês chegarem na empresa para abordar a empresa, para oferecer o serviço de vocês, vocês falarem coisas que realmente façam sentido, que tenham significado, tá? Então, focar nesses riscos aí. Depois, vocês vão criar um portfólio, se vocês não tiverem, né? Vocês vão ter que criar esse portfólio de serviços. Dentro da minha mentoria, nós temos tudo isso, a gente entrega tudo isso, já tem tudo pronto. É só vocês, né? É só mudar com os dados de vocês. Aqui, vocês vão ter que colocar uma oferta muito clara, muito objetiva e principalmente muito atrativa para as empresas, tá? Porque é aí que vocês vão vender. É neste momento que a empresa vai dizer: opa, o Josias ali, ele tem um portfólio muito bacana. Eu acho que ele vai ser uma ótima pessoa para estar trabalhando com os meus colaboradores dentro da empresa, tá? Então, vocês vão ter que fazer algo bem interessante ali para que realmente faça sentido ali para a empresa. Depois vocês vão elaborar uma proposta comercial, vocês vão preparar um documento
simples e objetivo para apresentar para as empresas. Então, o que que a empresa, pelo que a empresa se interessou? Ah, ela se interessou pelo diagnóstico ou avaliação ou questionário, pessoal, é a mesma coisa, tá? Vocês vão fazer esse diagnóstico em primeira mão, tá? Ah, mas a empresa agora ela só vai querer uma palestra para me conhecer. Eu não aconselho, mas se é o que tem para o momento, façam, aproveitem a oportunidade, tá? Sempre lembrando, pessoal, que nada é gratuito, tá? Só aquela apresentação ali de 20, 30 minutos que vocês façam gratuitos. O restante, não. O restante vocês podem cobrar nem que for um valor simbólico, tá? Mas cobrem nem que for ali a palestra, tá? Porque o que que isso quer, o que isso significa? Significa que vocês estão colocando valor no trabalho de vocês. A empresa vai ver que vocês estão fazendo de graça, ela vai dizer assim: ah, esse aí não cobre, esse aí não vale nada. Ele está ali, né, tentando, na tentativa. Então, assim, pessoal, coloquem valor naquilo que vocês fazem, no trabalho que vocês já vêm estudando, desenvolvendo há tanto tempo. Tá? Deem valor para o tempo de vocês, para os investimentos que vocês fizeram. Então, vão lá e coloquem o preço de vocês. Depois, vocês vão poder oferecer algum conteúdo gratuito, né? Eu até coloquei ali palestra, aula ou diagnóstico inicial para gerar interesse. Se realmente vocês já conhecem essa empresa, tá? Digamos, ah, eu trabalhei nessa empresa e ela já me conhece e ele gostaria que, né, eu fizesse algo rápido. 40 minutos de palestra no máximo. Algo bem rápido ali para explicar um pouco do trabalho de vocês, tá? Um diagnóstico inicial também ali da empresa de um modo geral, pode fazer também, mas assim, ó, na exceção, tá? E por fim, vocês vão fechar um contrato piloto, né? Como vocês estão iniciando, é o primeiro passo ali mesmo, vocês vão fechar esse contrato piloto, aplicando o método com acompanhamento e vocês vão sempre buscando ali os resultados através do que está acontecendo. Então, vocês vão sempre ficar monitorando tudo isso, tá? É naquele mesmo passo a passo que eu passei para vocês, tá? Então, vocês vão estudar bem isso, vocês vão criar um portfólio, ou apresentação de vocês, vocês vão abordar a empresa, conversar com a empresa, vão elaborar uma proposta para ela, se for necessário oferecer esse conteúdo e, por fim, fechar um contrato. Os contratos, eles podem ser fechados de forma, por exemplo, semestral, de forma anual, tá? Quando for assim, depois de feito o diagnóstico, tá? Eu não sugiro vocês fazerem, por exemplo, um contrato mensal. Digamos, ah, esse mês eu vou fazer uma palestra e termina por aí, tá? Eu sempre sugiro fazer o diagnóstico e depois partir para o plano de ação, que é essas entregas que eu falei até agora. Palestras, treinamentos, cursos, terapia em grupo, terapia individual, tudo isso. Vocês podem montar pacotes, né? E oferecer pacotes semestral, pacote anual, que aí também vocês têm uma garantia. A garantia de que essa empresa vai ficar com vocês por pelo menos 6 meses, por pelo menos 10 meses, mas sempre, pessoal, dando o melhor de vocês, sempre sendo extraordinário, para que a empresa ela queira ficar ainda com vocês, tá? Porque vocês já conhecem todo o processo, já sabem como funciona a empresa, sabem como funciona os colaboradores da empresa, né? Então, isso é bem importante. E eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só parar de compartilhar. E eu quero mostrar aqui para vocês, deixa eu só achar aqui, algumas notícias bem
algumas notícias assim, bem da hora mesmo, bem recentes, sobre tudo que está acontecendo em relação a isso. Deixa eu compartilhar aqui. Olha aqui. Então, por exemplo, essa notícia diz o seguinte: todo mundo está vendo a tela, né? Beleza? Aqui diz o seguinte, ó, síndrome de burnout teve aumento de 37% em pesquisas no ano de 2024. Olha só, 37%. Ou seja, nem lá na pandemia teve tanto burnout, porque existiam empresas que tinham que trabalhar muito, tinham que trabalhar para demandar o colega que estava em casa, estava afastado, ou o colega, deixa eu só ligar aqui a outra câmera, ou o colega que estava com Covid, tá? Então, tinha toda essa questão. E isso aumentou muito, aumentou bastante em relação ali ao ano de 2020, no tempo da Covid. Deixa eu me mostrar aqui uma outra notícia aqui para vocês, que é essa aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Ali. Afastamentos por burnout aumentam quase 1000% em uma década. Ou seja, em 10 anos, aumentou quase 1000%. Burnout, em outras palavras, é fadiga relacionada ali ao trabalho, né? Então é muito trabalho, assim, muito trabalho mental, muito esforço mesmo, físico, que acaba gerando tudo isso. Até na novela ali das 9, 10, enfim, eu não sou de assistir novela, mas eu vi uma reportagem que falava sobre uma pessoa que ficou até hospitalizada na novela por conta de burnout. Então, a própria autora ali da novela colocou esse tema de extrema importância, porque realmente está acontecendo demais. Então, olha só para o governo federal quanto gasto por conta de afastamentos em relação ao burnout para o INSS, que eles não estão mais dando conta de pagar. Então, o que que eles fizeram? Largaram tudo para as empresas. Então, a partir de agora, é com vocês. Tá? Então, por isso que resolveram, né, colocar esse risco aqui na NR1. Uma outra notícia aqui: ansiedade e depressão fazem o Brasil bater recorde de afastamento por saúde mental. O Brasil, ele é comprovadamente o país mais ansioso do mundo. E a tendência é piorar cada vez mais. Infelizmente, né, a gente fala isso, mas a gente sabe que com tudo que está acontecendo, é tudo muito rápido, é muita notícia, muita informação. As pessoas não estão mais dando conta de tanta coisa, é inteligência artificial, é isso, é aquilo, é novidade, é celular, é aplicativo, é uma doideira. E se as pessoas não entrarem junto nisso, as pessoas acabam ficando ali atordoadas de tanta informação. Uma outra notícia: 99% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Que triste isso. Ou seja, a pessoa não gosta do local onde trabalha, a pessoa não gosta do trabalho que ela faz, e aí vocês vão dizer: ah, mas não está contente, procura outro trabalho. Em algumas regiões é fácil de arrumar trabalho, em outras é difícil. E às vezes não existe mão de obra qualificada. Aqui na minha cidade, por exemplo, que é uma cidade muito industrial, uma cidade muito turística, está muito com falta de profissionais qualificados. Então, as pessoas não querem se desenvolver, não querem estudar. E sabendo que hoje
Não precisa nem pagar, né? Tem tanto curso gratuito quanta coisa gratuita. E as pessoas não se importam, não querem aprender, né? Então, isso acaba gerando insatisfação para ambos, tanto para o empresário, né, para as empresas, quanto para a própria pessoa. Vamos para uma outra notícia aqui. Olha aqui, ó. Afastamentos por saúde mental batem recorde e crescem mais de 400% desde a pandemia. Números de licenças por ansiedade e depressão saltou de 91,6 mil em 2020 para 472 mil no último ano. Isso aqui é uma notícia recente, é do mês de março desse ano. Despesa com auxílio doença dispara 22%, bate 34 bilhões e acende alerta no governo. Essa notícia, pessoal, é lá de abril do ano passado. Ou seja, por conta dessa notícia aqui, eles já se alertaram. Nossa, é muito dinheiro para a gente desembolsar. Vamos ter que fazer alguma coisa. E foi aí então que eles resolveram colocar, né, a- ali em novembro, que eles definiram que a partir de maio desse ano teria um novo risco um novo risco dentro da NR1, que é o risco psicossocial. E aqui tem eu trouxe aqui a portaria, né, a Lei 14.831, que é a lei que rege esta, esta questão ali da NR1. Aqui nessa portaria 1419, então tem toda ela aqui por completo, que fala aqui dos riscos psicossociais. Então ela fala aqui, ó, da norma regulamentadora número 1 e das disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, o chamado GRO, Gerenciador de Risco Ocupacional, ele vai ter que ser utilizado agora, né, também para os riscos psicossociais, que é isso que a gente está falando no dia de hoje, tá? Então, algumas aqui das notícias para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, tá? Deixa aqui abrir, deixa eu só abrir aqui a minha outra tela para compartilhar com vocês, para a gente continuar, né? Ali. E deixa eu só apresentar. Muito bem. Bom, pessoal, se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar aqui no chat, tá? Nós temos mais um tempo ainda. Eu sei que hoje é sábado, não quero também me alongar muito, mas eu quis trazer para vocês aqui um passo a passo, né, de que forma que vocês vão poder fazer esse trabalho como terapeuta, como psicólogo. Digamos que vocês trabalham com um tipo de terapia. Ah, eu trabalho com constelação, eu trabalho com hipnose, trabalho com PNL, trabalho com barras de axis, trabalho com mesa radiônica. Eu posso levar isso para a empresa? Pode. Eu tenho um mentorado meu que ele faz acupuntura. Então, ele conseguiu entrar dentro das empresas, trabalhar essa parte dos riscos psicossociais, levando a acupuntura para aliviar a ansiedade, o estresse, mas ele está fazendo todo esse trabalho de levantamento de riscos, fazendo o quê? O diagnóstico. Então, pessoal, não importa qual o tipo de terapia que vocês vão levar para dentro das empresas. O importante é que vocês aprendam como fazer esse diagnóstico e como vocês podem, devem, né, fazer o plano de ação para trabalhar ali com as empresas. E assim, pessoal, como é algo muito novo,
Eu não sei se tem alguém, pelo que eu pesquisei, não tem ninguém ainda ensinando a fazer isso que eu ensino, né? Mas eu digo para vocês, as empresas estão necessitadas demais desse trabalho que vocês têm para oferecer, porque é obrigatório, todo mundo precisa, mesmo que seja daqui a 11 meses. Só que o que que acontece? A partir de agora, vocês já podem começar a oferecer para as empresas, porque elas não precisam deixar para o último instante. Em um mês, vocês acham que elas vão poder resolver todos os problemas que tem dentro da empresa em relação a isso? É óbvio que não. Então, vocês já vão, né, plantando as sementinhas a partir de agora, já vão mostrando ali que vocês fazem esse trabalho, colocando o rosto de vocês ali nas redes sociais, falando sobre esse assunto, começando também a ter autoridade nesse assunto. Então, vocês já vão ser autoridade a partir de agora. Então, digamos que vocês vão fazer lá uma divulgação. Então, a Eliette, ela vai postar lá no Instagram dela, falando sobre a NR1. Algumas pessoas, de repente até não empresas, mas algumas pessoas já vão ver, já vão saber que ela faz esse trabalho, já vão ver ela com outros olhos, como autoridade em NR1, em riscos psicossociais. E vão falar para uma empresa, para outra. Ah, mas eu conheço a Eliette que faz esse trabalho. Chama ela para conversar. E aí as empresas, ó, elas vão correr, porque elas estão loucas atrás de profissionais que façam isso e elas não sabem como fazer. Então, que nem eu comentei com vocês no começo, muitas empresas dizem assim: olha, eu ouvi falar, não faço ideia o que que é, não pesquisei sobre. Não faço ideia aonde que começa isso, por onde começar. Tem outras empresas que já têm técnico de segurança do trabalho dentro da empresa, mas o técnico de segurança, ele vai só até um ponto. Daí para frente também ele não evolui mais, porque ele não entende da mente humana, ele não sabe fazer o processo para ajudar aquela pessoa com aquele problema mental, com aquele problema emocional, que é o que vocês fazem, que vocês sabem fazer, tá? Então, pessoal, é uma oportunidade assim, ó, para vocês saírem daquela caixinha de ficar só no atendimento, ali, buscando clientes, às vezes é difícil, né? Tem gente que tem terapeutas, psicólogos que têm a agenda cheia. Mas eu digo para vocês, como mentora de terapeutas, a maioria não tem. A maioria está com dificuldade de encontrar clientes, porque não sabe como fazer, porque não sabe de que maneira se divulgar nas redes sociais, se mostrar, aparecer, se comunicar da melhor maneira, né? Então, é assim, gente, é uma oportunidade que veio assim para realmente abrir as portas para nós, terapeutas e psicólogos, tá? E com base nisso, né, eu criei uma metodologia com base em tudo aquilo que eu já venho fazendo ao longo desses 35 anos que eu trabalho dentro de empresas. Nem todos esses 35 anos eu fui trabalhando a parte emocional, obviamente, né? Mas eu conheço muito de processo, muito como funciona toda a estrutura, até porque eu sou administradora de empresas, eu tenho formação, eu tenho pós, eu sou formada também em comércio internacional, comércio exterior, sou formada também em pedagogia, tenho muitas pós-graduações, tenho mestrado, doutorado, e aí eu entendo muito disso. Então, eu, de fonte segura, eu posso dizer tudo o que eu estou falando para vocês que funciona, tá? Então, eu criei uma metodologia própria, onde eu faço exatamente isso que eu ensino. Então, dentro da minha mentoria, que se chama Missão NR1, eu criei uma metodologia onde eu ensino passo a passo, desde o momento que vocês fazem a prospecção
até o momento onde vocês vão fazer lá o relatório do diagnóstico. Então, tudinho, passo a passo. Porque eu sei que para quem está me ouvindo agora vai dizer assim: nossa, Valesca, mas é difícil fazer isso. Por onde começa? O que que eu faço? Tu até falou o passo a passo ali, mas cadê os materiais? Onde eu arrumo esses materiais? Então, os materiais eu criei. Os contratos, os meus advogados, eles criaram, né? Que são os mesmos que eu utilizo nas empresas há muitos anos. As abordagens, os scripts, tem tudo isso. Tem a apresentação para vocês fazerem nas empresas, tem tudo pronto, tem todo esse material, né? Então, tem toda a organização dentro da mentoria NR1. A organização do trabalho que vocês vão desenvolver dentro da empresa, adaptação de métodos clínicos para o meio corporativo, então, tudo que vocês podem entregar ali dentro das empresas, a montagem das apresentações, vocês vão ter tudo pronto dentro da mentoria, com técnicas, com maneiras de vocês criarem materiais, materiais também já criados, materiais profissionais que eu utilizo e eu compartilho com os meus mentorados. Também eu vou ensinar como fazer o mapeamento de riscos, toda a metodologia validada para identificar esses riscos psicossociais. O fechamento de contratos, como eu vou fechar um contrato, como eu vou me apresentar como consultor. Então, tudo isso vocês encontram na mentoria. E assim, pessoal, as empresas, elas precisam por lei. Não é que nem uma vez que era assim uma empresa que outra, que tinha um profissional da saúde mental, da saúde emocional dentro da empresa, um psicólogo, enfim. Hoje não. Hoje é obrigatório. E assim, as empresas, elas não querem contratar um funcionário. Porque assim, ó, vejam comigo, né? A empresa vai pagar para você R$ 3.000 por mês. E é aquilo e deu. É um valor mínimo, tá? Se ela tiver que contratar, por exemplo, um funcionário que faça avaliação, um funcionário que faça o atendimento terapêutico, um funcionário que faça a organização da documentação, um funcionário que analise e faça contrato, olha quantos funcionários que eles vão precisar. E a gente sabe que um funcionário dentro da empresa, ele, na verdade, tu tem um custo 3 vezes maior do que se ele fosse contratar ali, né, o teu trabalho. Então, para a empresa, vale muito mais a pena, porque também ele não vai correr o risco de se incomodar, né? Ele vai ter uma pessoa que faça tudo por ele, né? Então, vale muito a pena para a empresa. Os profissionais existem, muitos, muitos psicólogos, muitos terapeutas, mas esses profissionais ainda não sabem nem por onde começar. Eles estão perdidos. E essa é a sua oportunidade de sair na frente, de ser o primeiro ali a entrar ali dentro das empresas, sabe, a fazer o que precisa ser feito e o melhor de tudo, ganhar muito bem por isso. Eu tenho uma aluna minha, uma mentorada, que ela começou comigo faz 2 meses. Ela já faturou, só no primeiro mês ali, quase R$ 7.000. Ela disse: Meu Deus, nunca na minha vida, nem como terapeuta, eu precisava fazer quantos atendimentos no mês para tirar esse valor. E é isso, gente, é isso. E, e é um trabalho fácil? Eu digo para vocês, gente, nada é fácil, tá? Tudo requer trabalho, tudo requer foco, tudo requer comprometimento, tá? Mas isso a gente vai fazendo por quê? Porque quando o negócio é da gente, a gente faz com amor, a gente vai lá e se entrega. Então, da mesma maneira que se vocês estivessem dentro de uma empresa, tendo que prestar o trabalho de vocês para essa empresa, vocês vão ter que dar jeito, vocês vão ter que entregar de qualquer maneira, não é verdade? Então, aqui também.
Da mesma forma que lá na empresa vocês têm que fazer aquelas 8 horas e 48 por dia com estresse, com pressão, com encheção de saco, com incomodação, vocês vão fazer em casa, fazendo da maneira de vocês, né? Mas para isso vocês têm que trabalhar mentalidade. Isso também a gente trabalha lá na mentoria. Blindar, né, a mentalidade de vocês para que vocês entendam que agora vocês não são mais pessoa física, vocês são pessoas jurídicas. Vocês querem faturar, né, fazendo esse trabalho para as empresas. Deixa eu só ver aqui nos comentários. A Eliette, ela disse assim, que também é administradora, olha que legal, muito bom. Psicanalista, coach, constelador, hipnoterapeuta, reikiana, TRG, medicina germânica, caramba, olha quanta coisa, né, Eli? E é isso, né? Tu pode levar tudo isso, montar tua própria metodologia e entregar dentro da empresa. Então, de acordo com a necessidade do colaborador, tu vai entregando alguma técnica. Hoje eu acho que essa pessoa precisa de algo na parte sistêmica. Então, vamos fazer uma constelação. Ele precisa ali, preciso mexer na mente subconsciente. Então, vou trabalhar ali com a hipnose. Um trabalho de coach, ele não está se entendendo muito, então vamos trabalhar um pouquinho ali, esse lado de coach, ele não sabe o que que é da vida. Então, tudo isso a gente pode trabalhar dentro das empresas, tá? Por quantidade de pessoas na empresa, qual o valor, por exemplo, 1.000 pessoas a 500 pessoas, a 100 pessoas, este 3.000 muda de valor. Muda de valor, Yolanda. Por quê? Porque, que nem eu falei anteriormente, vocês vão cobrar a partir de R$ 30 por pessoa para fazer a avaliação. Por que a partir de R$ 30? Porque dependendo do problema que a pessoa do RH vai falar para vocês, vocês vão ver, nossa, isso aí é difícil, é complexo, né? Pessoas depressivas dentro de um setor, vocês vão cobrar só 30 pila para fazer ali a avaliação? Não, olha, eu vou ter que cobrar mais, por quê? Porque eu preciso fazer mais perguntas para essas pessoas. Então, eu vou fazer ali um questionário um pouco maior, aquele questionário de 70 perguntas. Então, eu vou cobrar, digamos, R$ 60 por pessoa. Então, vamos calcular aqui. Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Digamos que a empresa tenha 1.000 pessoas e vocês vão cobrar, digamos, R$ 30 por colaborador, porque é o básico, tá? Aquele questionário com 40 perguntas é R$ 30.000. Meu Deus, mas é muito R$ 30.000, a empresa não vai pagar isso. A empresa paga. Vocês podem fazer também uma proposta para a empresa, tipo assim, tu pode me pagar uma entrada, mais 50% no fechamento do contrato, depois mais 30 a 60 no cartão ou no boleto, pode ser feito. O que eu não aconselho, pessoal, é vocês fazerem em 12 vezes. Não tem cabimento, tá? Porque uma pessoa que tem 1.000 colaboradores, vocês acham que ela fatura pouco? E olha uma coisa importante também. É sempre interessante, quando vocês forem conversar com o responsável pela empresa, que vocês perguntem qual que é o faturamento da empresa. É interessante vocês saberem, tá? Porque com base nisso também vocês podem, né, ir mexendo ali no orçamento de vocês, tá? Então, 30.000 para vocês pode ser um valor absurdo. Meu Deus, imagina eu cobrar 30.000, ele não vai querer nunca. Só que para uma empresa, gente, 30.000 para fazer todo esse trabalho, imagina se ele tiver que contratar pessoas para fazer isso. Não vai ser uma pessoa, vai ter que ser várias pessoas. Ele vai gastar muito mais, porque ele vai ter que pagar salário, fundo de garantia, tem que pagar o INSS, tem que pagar alimentação, transporte, vale isso, vale aquilo. É muito mais caro. E sem contar que vocês não vão ter vínculo nenhum com essa empresa. Vocês não vão ser funcionário da empresa.
vocês vão poder estar atuando em outras empresas também, né? Então, vocês vão demandar ali o tempo para essa empresa, e é isso, tá? Entendeu, Yolanda? Eliette também? Beleza. Tá? Então, é isso aí. Vocês vão mudando o valor de acordo com o número de pessoas na empresa, de acordo com o grau de dificuldade do que está acontecendo dentro da empresa, porque no momento que vocês tiverem essa primeira conversa, onde vocês vão fazer a apresentação para a empresa, vocês já vão entender um pouquinho do que está acontecendo. A pessoa da empresa vai dizer assim: olha, então. Tá bem complicado aqui na nossa empresa, porque tem um setor que está muito em conflito, eles brigam demais e a gente não sabe mais o que fazer, tá? Então, pessoal, vejam que, de acordo com o problema que a empresa leva para vocês, vocês vão cobrar o preço ali que vocês acharem, né, mais coerente com aquela atividade que vocês vão fazer, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. É, o tamanho da empresa, isso aí. Muito bom. Então tá. E aí, pessoal, eu quero trazer aqui um pouquinho de tudo o que eu entrego ali na mentoria Missão NR1. Nós já estamos aqui estamos na nossa terceira turma de mentoria. E o pessoal aqui, ó, tá a 1.000 por hora. E o legal é que a cada conquista parece que vem novas conquistas. É uma coisa muito louca. Por quê? Porque tu conquista uma empresa e aí aquela empresa, ela fala para outra. Ah, fala lá, com a Eliette que ela tá fazendo esse trabalho. Peraí que eu vou te passar o telefone dela. Essa semana mesmo, um mentorado, o Celso, ele disse assim: ah, Valesca, uma empresa me chamou, não sei da onde, e aí depois que eu fui descobrir que um cliente meu, né, que eu fechei com ele, me indicou. Olha que bacana, né? Mas assim, pessoal, não pensem também que é tudo, né, assim, tudo mágica. Não, nada acontece com mágica, tá? Eu sou realista, porque é um trabalho que a gente tem que fazer. Se vocês não se mostrarem, se vocês não forem atrás, ninguém vai adivinhar que vocês fazem esse trabalho, ninguém vai bater lá na porta de você e dizer assim: ô, fulano, tu faz ali o trabalho com a NR1? Obviamente que não, tá? Então tem que ter um trabalho. Ah, Valesca, mas eu não gosto de gravar vídeo, eu não gosto de me mostrar. Tudo bem, existem outras possibilidades. Vocês podem fazer postagens sem aparecer, vocês podem mandar e-mail para as empresas, WhatsApp escrito, não precisa ser por áudio. Possibilidade, pessoal, existem inúmeras. Hoje em dia é diferente de anos atrás, onde a gente era tudo escasso, né? Para fazer uma ligação era difícil, não existia internet, para se comunicar lá com a minha avó que morava logo ali em Santa Catarina, era uma dificuldade, só por carta para saber como é que estava, porque eles não tinham telefone, nem a gente tinha quando era criança, sabe? Então, olha quanta possibilidade que a gente tem hoje. Parece que as pessoas têm medo, né, de tudo isso que está acontecendo. Mas isso tudo a gente vai, né, se libertando aos pouquinhos. Então, pessoal, falando um pouquinho do que é a mentoria NRU. Dentro aqui da mentoria, nós temos um lema. Nós transformamos ambientes corporativos com a saúde mental. Então, nós levamos a saúde mental para dentro das empresas, transformando esses ambientes. Então, nós temos muita coisa que a gente entrega dentro da mentoria. Para começar, todo o material para execução do trabalho. O que seriam estes materiais? Os contratos, ah, os diagnósticos, as avaliações, a forma de interpretação, os relatórios finais para a gente entregar nas empresas, os planos de ação, avaliação,
Os contratos eu já falei. Nossa, é uma série, né? É muito material que tem. Porque cada passo que a gente dá é material que a gente precisa também enviar para as empresas. Tá? Então, tudo isso a gente entrega para vocês. E é fácil, porque depois vocês só mudam com os dados de vocês e tudo certo, né? Dentro da mentoria, então, nós temos os encontros, que são encontros temáticos e encontros de feedback. O que seria isso? Deixa eu só tomar um golinho de água. Os encontros temáticos é quando eu levo o tema do dia. Então, por exemplo, na aula de hoje nós vamos falar sobre prospecção e abordagem, né? Prospecção de clientes e abordagem. Como nós vamos abordar, prospectar estes clientes, onde a gente vai buscar esses clientes e como a gente vai fazer as abordagens. Isso é um exemplo de mentoria temática. Mentoria de feedback é onde vocês trazem para mim as suas dúvidas, vocês trazem as suas vitórias, o que vocês fizeram de errado, o que precisam ajustar, o que fizeram de certo, o que está funcionando. Isso é mentoria de feedback, tá? Nós entregamos também dentro da mentoria várias apresentações de palestras prontas. Então, nós temos palestras para relacionamento interpessoal, para gestão de conflitos, para desenvolvimento de lideranças, para ansiedade, para burnout, para estresse. Tem para tudo um pouco, para gestão de tempo e produtividade, tudo prontinho. É só vocês darem uma estudada nos tópicos, levarem na empresa e apresentar. Tá prontinho, os slides. Que nem esse slide que eu estou apresentando aqui para vocês, a mesma coisa, tá? Tá prontinho. É só vocês colocarem o nome de vocês, bonitinho lá, e já é. Nós temos também os scripts de abordagem. O que que seria script de abordagem? Seria vocês terem o passo a passo desde o início. Como eu vou falar quando, por exemplo, eu ligar para a empresa. Olá, fulano, aqui é a Valesca Bianchi, da empresa tal, tal, tal. E aí vocês vão falar o que vocês fazem. Isso se chama script. Depois tem o script para quando a pessoa não responder. Tem um script para vocês mandarem mensagem no WhatsApp, seja por áudio, seja por escrito. Tem script para vocês mandarem mensagem por e-mail. Então, tem script para direct do Instagram, para inbox do Facebook. Tem script também para objeção, para quebra de objeção. Digamos que a empresa diz assim: ah, mas ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Tem a abordagem lá, o script para quebra de objeção. Ah, agora a gente não está podendo fazer esse trabalho porque vai se tornar caro para a gente está fazendo como pode. Tem também script para quebra dessa objeção e várias outras, tá? Depois, nós entregamos também a forma de prospecção, como vocês vão prospectar, aquele passo a passo, onde que eu vou buscar clientes, como é que eu vou fazer. Um pouco eu já falei para vocês, né, anteriormente, mas a gente vai passar o passo a passo detalhadamente. Também nós temos nós vamos ensinar a criar os pacotes e a precificar. Tá, mas como é que eu vou criar um pacote para uma empresa? Como que eu faço isso? O que que seria um pacote para uma empresa? Pacote semestral, anual? O que que eu coloco dentro desses pacotes? Coloco um plantão de denúncia, coloco 5 atendimentos por mês, coloco uma palestra gratuita, coloco um workshop. O que que eu vou colocar dentro disso? Então, nós vamos criar pacotes e precificar tudo isso, tá? Eu vou ensinar vocês também a precificar, a colocar preço. Diagnóstico, vocês vão aprender como fazer esse diagnóstico ali com os colaboradores ou com os setores, com as equipes, através dos questionários que eu vou também compartilhar com vocês. Esses questionários, pessoal, podem ser feitos de forma online, caso haja necessidade, pode ser feito de forma
presencial, né? Ou o colaborador, ele assinalando, ou vocês ali fazendo por eles, tá? Isso aí, então, a gente explica tudinho. E nós vamos também entregar para vocês todas as perguntas dos questionários. Os diagnósticos, vocês terão todos os 3 modelos. Além disso, nós vamos ensinar, né, como interpretar e como fazer os planos de ação através dessas interpretações. Então, eu defini o que está acontecendo com a empresa e o que a gente vai fazer a partir de agora. Quais são os planos de ação corretivas e preventivas que a gente vai fazer a partir de agora? Então, tudo isso eu vou ensinar. Nós vamos fazer, então, uma palestra por mês, palestras coloridas, e vamos fazer palestras temáticas, alusivas ao mês. Pode ser também. Por exemplo, né, as palestras coloridas. Setembro Amarelo, o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Janeiro Branco. Essas são as palestras coloridas, né? Palestras alusivas. Então, por exemplo, no Dia da Mulher, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, enfim. Nós vamos também disponibilizar alguns bônus, algumas aulas bônus gravadas, que daí vocês podem também assistir quantas vezes vocês quiserem, ensinando vocês a fazerem criativos no Canva. Então, para quem gostaria de fazer os seus próprios criativos, vai ter o passo a passo, de forma muito simples e didática, de como fazer isso no Canva, tá? O Canva é uma ferramenta gratuita que vocês podem utilizar fazendo todos esses trabalhos de vocês. Terá também uma aula bônus ensinando a usar o chat GPT para a criação de conteúdo. Então, digamos, eu vou precisar de conteúdo sobre NR1 para a semana inteira. Ai, mas não vem nada na minha mente. O que eu vou fazer hoje de conteúdo? Vamos pedir ajuda para quem? Para o chat GPT, que é uma inteligência artificial. Então, isso também eu vou ensinar para vocês numa aula também de bônus. Vocês também vão ganhar de presente a aula VPI, Voz, Presença e Impacto. É uma aula que eu ensino como palestrar. De que forma que vocês vão falar, de que formas que vocês vão gesticular, o que é melhor, qual o tipo de entrega que eu vou fazer, qual é a postura que eu vou utilizar, como eu vou me vestir, como eu vou me arrumar para essa palestra. Os exercícios também que vocês vão fazer para vós, né? Então, tudo isso vocês vão receber nessa aula sensacional, que essa aula, inclusive, eu vendo por fora, que é a VPI. Então, tudo isso vocês vão receber também dentro da mentoria. Além disso, vocês vão receber, vocês vão ganhar de presente prática de destrave. Nós vamos fazer um desbloqueio, uma, uma sessão terapêutica, digamos assim, de desbloqueio. Às vezes a gente se sente muito travado, com medo, procrastinando, sem foco. Então, a gente vai fazer esse encontro aí de destrave, tá? Para que vocês se sintam bem ali e com muita confiança para partirem o que realmente importa. Porque vocês vão ver, pessoal, como a vida de vocês vai mudar. Tá? E, além disso, vocês vão ganhar também uma sessão do termostato financeiro. Porque, às vezes, a gente tem aquela coisa que a gente não consegue prosperar e não entende o porquê. Então, eu dou um passo para frente, mais 3 para trás, e a coisa não anda, não vai, não vai. Por que será? Então, a gente vai fazer um exercício para termostato financeiro, para destravar essa parte ali, desbloquear essa parte financeira. E além disso também, que a gente não colocou aqui, mas vocês vão ter uma sessão muito especial do Aura Power,
que é uma metodologia incrível para elevar a frequência, a energia e para vocês terem muito mais disposição e realizar todas essas atividades aqui. Que, por sinal, gente, eu digo para vocês, é muito bom fazer. Trabalhar com a NR1 é maravilhoso. Eu amo de paixão. Eu acho assim, ó, que de todas as atividades que eu já fiz na minha vida, que eu fiz diversas, essa é assim que mora no meu coração. E os meus mentorados também adoram, porque realmente é assim, a gente vê resultado, né? Apesar de estar começando agora tudo isso, mas assim, as empresas que já estão iniciando já estão vendo resultados e já estão muito felizes. Então, gente, é bom para todo mundo e vocês vão se sentir muito bem, sabe? Ajudando aquele pessoal da empresa, ajudando a empresa a crescer, a prosperar, e vocês vão crescendo e prosperando junto. E isso é maravilhoso. E, gente, isso aqui que eu coloquei, que a gente colocou aqui das nossas entregas dentro da mentoria, é só uma parte de tudo aquilo que tem, tá? É só, né, um apanhado geral, mas tem bastante coisa. E vocês vão ver que é muito fácil. É um passo a passo muito simples que só basta vocês seguirem. É só fazer o que a mestra manda, que tá tudo certo, né? Faça o que a mentora manda, que vai dar tudo certo. Então, sejam muito pragmáticos, que vocês vão ter resultados com certeza, tá? Sem preguiça, com ânimo, com disposição, porque aqui nós estamos juntos, vamos trabalhar juntos. Nós temos também as pessoas dentro do grupo que um ajuda o outro, né? Às vezes com uma palavra de incentivo, às vezes com uma ideia, às vezes com um insight apenas, faz toda a diferença aqui para o nosso negócio, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais temos aqui. É isso. Basicamente, né, o que a gente tem de entrega, sem contar que os encontros são gravados e tudo vai ficar à disposição para vocês, pessoal, por um ano, tá? Então, vai ficar tudo disponível ali pelo tempo, pelo período de um ano. Então, para quem iniciar a partir de agora, já vai gostar muito desta possibilidade que está chegando aqui para vocês. E aí, Valesca, quanto custa tudo isso, todas essas entregas, e saber que é um investimento que eu vou fazer para eu começar a faturar a partir de R$ 3.000 por mês? Fácil, fácil. Então, o valor da mentoria Missão NR1, valor normal dela, né, da mentoria, é R$ 1.497, tá? Mas não vai ser esse preço aqui para vocês. Para vocês, o valor, para quem fechar até amanhã de noite, às 23h59 de domingo, o valor será de R$ 997 à vista ou 12 vezes de R$ 99,70. Gente, é uma pizza por mês que vocês vão tirar muito mais do que isso fazendo esse trabalho. Gente, assim, ó, nenhum mentorado meu sai da mentoria sem pelo menos ter pago a mentoria. No primeiro mês, pelo menos, já tem que ter pago ao menos a metade dessa mentoria. Isso eu tô falando assim, tipo de sacanagem mesmo. Mas não, gente. O pessoal, primeiro mês já consegue fazer o pagamento da mentoria facinho, tá? Então é o valor, assim, meio que de lançamento, digamos, né? Porque a gente está ainda com o valor lá da primeira turma. Então a gente manteve nessa turma aqui esse mesmo preço, esse mesmo investimento. Certamente na próxima turma não vai ser esse preço, vai ser o preço normal de 1.497, tá bom? Então, pessoal, quem tiver interesse, eu vou mandar depois, a gente manda depois o link lá no grupo. Nós vamos mandar a gravação também lá no grupo para quem quiser assistir novamente a, essa nossa aula aqui de hoje. Eu tenho certeza que muitos de vocês tiveram insights, talvez alguma virada de chave ali
no dia de hoje. E se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, podem colocar aqui no chat, que eu já vou respondendo, tá? Se tiver qualquer pergunta, vocês vão me respondendo. E qualquer dificuldade também, às vezes vocês querem entrar na mentoria, mas vocês estão com alguma dúvida e tal, vocês vão poder perguntar lá pode me perguntar no privado. Tem a Marta, né? A minha auxiliar aqui que ela me ajuda, também ela vai respondendo para vocês. Fernando, qual a carga horária? Então, a mentoria é uma mentoria de um total, serão 6 encontros, até eu tenho o plano de mentoria, depois eu mando para vocês, tá? São 6 encontros de mentoria, mais 2 aulas extras que a gente coloca, e tem mais todos os bônus, tá? Por que tem os bônus? Porque volta e meia vai ter alguma alteração, alguma coisa diferente que vai acontecer ali na metade do percurso, no meio do caminho, e vocês vão ter o acesso ali ao grupo, acesso à mentoria ali por um período de 1 ano, tá? Então, eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês. E o tempo assim, estipulado de aula, a gente faz uma aula por semana, que daí no primeiro a gente vai definir. Na segunda-feira a gente já inicia, né, a nova turma, segunda-feira às 7 horas da noite, e no dia 30, segunda-feira, nós já vamos definir quais serão os dias da semana que teremos aula e qual o melhor horário, tá? Então a gente vai conversar ali, né, e definir juntos qual que fica a melhor possibilidade aí para todo mundo, tá certo? E a gente tem aproximadamente aulas assim de 2 horas, 2 horas e meia no máximo, tá? Então, por quê? Porque eu gosto de ser bem objetiva nas aulas, para que vocês entendam e para que vocês já comecem a colocar em prática, né, a partir do dia seguinte, certo? Respondido, Fernando? Se tiver mais alguma pergunta, pessoal. Ah, ótimo, Fernando, eu que agradeço. Pessoal, eu quero, né, saber se vocês têm alguma dúvida. Se caso, né, porventura surgirem dúvidas, vocês podem também mandar lá no grupo, sem problema nenhum. Vou deixar o grupo aberto para dúvidas, para pergunta. Eliette, também, se tiver perguntas, se tu quiser fazer, pode abrir o teu áudio. Não, foi bem esclarecedor, viu, Valesca? Ai, que Foi bom. muito bom, bem esclarecedor, muito detalhado e um preço excelente, né? Como você passou. Para tanto conteúdo, muito bom mesmo. Parabéns. Ai, muito obrigada. Então, tudo que eu faço, por exemplo, assim, eu mudo alguma coisa ali que eu acho que não está dando muito certo, eu levo para a mentoria. Então, tudo que eu faço, eu compartilho com vocês. Tanto é que eu criei todo o material que eu criei, todos os contratos, ah, todo o mapeamento de risco, ah, eu criei para mim. E agora, então, eu ajustei para compartilhar com os meus mentorados. Então, tudo que eu faço é o que vocês vão fazer também, que dá certo para mim, vai dar certo para vocês. Hoje, eu atendo bastante empresas, só que eu estou dando uma segurada, porque, como eu tenho outras atividades também, eu não consigo demandar muitas empresas, né? Mas eu digo para vocês assim que vale muito a pena. Então, eu não era muito conhecida aqui na minha cidade, eu era mais conhecida fora da minha cidade do que dentro da minha cidade. E aí eu comecei a fazer postagem no Instagram e tal, comecei a participar dos eventos, ser convidada para os eventos, e hoje as empresas que me buscam, então eu não preciso muito nem procurar, sabe? Claro, volta e meia eu vou dar uma volta, visitar um bairro, outro, que ainda não me conhecem, em outras cidades também aqui por perto, e, e é isso, né? Então a gente vai melhorando cada vez mais, fazendo esse trabalho, e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso aqui, se vocês puderem estar junto conosco. A nossa já entrou um pessoal lá na turma também, né, que vai estar conosco nessa mentoria, deve ter umas.
umas 12, 13 pessoas, porque eu não faço, pessoal, turmas muito enxutas, muito grandes, sabe? Eu gosto de uma coisa mais enxuta, por quê? Porque eu gosto de acompanhar os meus mentorados mais de forma individual, entender o que que eles estão fazendo, ajustar a rota quando for preciso. Então, por isso que eu não encho assim com 50 alunos, né? Tanto é que eu mandei, quando a gente disparou as mensagens para vocês, foi meio que por indicação, tá? Indicação de outros players, né? Outros colegas que eu já fiz algum trabalho em algum momento, né? Que eu ajudei em algum momento e que disseram assim, olha, esses aqui são pessoas que vai dar bom, sabe? Que já foram meus alunos e tal. Eu não sei dizer, né? De que maneira, né? Que vocês acabaram conhecendo ou eles conheciam vocês, não sei. Mas vocês chegaram por aqui para mim não foi por acaso, só isso que eu tenho para dizer, né? Que a gente sabe que tudo o que o universo traz para a gente é por algum motivo. Então, eu quero dizer, pessoal, para vocês que eu fiquei muito feliz, né, por ter a companhia de vocês nessa tarde de sábado, por vocês compartilhar um pouquinho aqui das perguntas, por eu também compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Espero, né, que quem venha para a mentoria conosco, assim, ó, tenha muitos resultados maravilhosos e que não puder estar dessa vez, que, né, que possa estar numa próxima vez e que possa também aproveitar essas dicas que eu dei hoje aqui na mentoria. Tá bom, pessoal? Então, eu quero parabenizar a todos por terem estado aqui, agradecer, Fernando, gratidão também. O Fernando disse: amei esse conteúdo. Novamente, gratidão eterna por seu tempo e conteúdo. Na verdade, já há um tempinho que estou à procura desse material, dentro das possibilidades, entrando aí nessa turma. Então, Fernando, vem com a gente que tu vai ver que vai ser muito legal, que vai fazer toda a diferença na tua vida. E como eu sei que é difícil encontrar, né, alguém que esteja fazendo esse trabalho, eu sei que tem empresas que estão dando cursos para empresas ensinando como fazer esse trabalho, mas que mentore psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas, enfim. Assim, eu não conheço ninguém que faça. Então, pessoal, se vocês puderem, venham com a gente, que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, tá bom? Então, gente, quero desejar um ótimo final de semana a todos. Eliette, muita gratidão. Pessoal, até a próxima. Gratidão a todos vocês e venham com a gente para a mentoria que vai ser bom demais. Até logo, pessoal. Grande beijo.